Olá, alunos do oitavo ano B, C e D. Bom, gente, essa será a nossa primeira videoaula aí do retorno, né, do terceiro bimestre, certo? Quero dizer que estou sentindo muita falta de todos vocês, do contato, né, na sala de aula. Mas acredito que já estaremos de volta ao nosso ambiente de aprendizagem, a nossa amada e querida Heraclides, certo? Então, pessoal, a aula de hoje será do capítulo 2, o título da ordem bipolar à geopolítica atual, certo? Então, qual é o objetivo da aprendizagem? O que é que vocês vão absorver de conhecimento? Então, vocês vão compreender o que foi a Guerra Fria, o que foi a ordem bipolar, quais motivos levam os estados, os países, na atualidade, a conflitos e tensões, certo? Quais os motivos, as causas que levam os países a entrar em conflitos na atualidade, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro definir, né, entender o que foi essa ordem bipolar. Então, após a Segunda Guerra Mundial, gente, o mundo estava sob a influência principalmente política de duas grandes potências mundiais: Estados Unidos, capitalista, e União Soviética socialista. Então vocês podem perceber aí que essas duas potências elas tinham formas de governos opostos, distintos, certo? Então essas duas nações eram as mais poderosas do mundo. Então elas queriam mostrar para o planeta, né, qual sistema político era mais eficaz, mais poderoso, o melhor, né, de viver, né? Então eles queriam ter essa hegemonia. Então a ordem bipolar foi isso, né? Foi que o mundo em geral estava sob a influência dessas duas superpotências de governos opostos, distintos, certo? E hoje, né, após o fim da Guerra Fria, após o fim da ordem bipolar, hoje a ordem atual é chamada de, muitos chamam de multipolar, né? Mas o que é mais, vamos dizer assim, o que mais caracteriza a atualidade hoje, a ordem é chamada unimultipolar, ou seja, une porque os Estados Unidos estão no topo, né, o capitalismo ali, né, o país mais poderoso economicamente militar, e multipolar, ou seja, outras nações vão ter grande influência no cenário mundial, como é o caso do próprio Japão, a própria Alemanha atualmente, a China, que é a segunda maior economia. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava sobre a ordem bipolar, duas superpotências de governo distintos, um capitalista e um socialista. E hoje nós vivemos num sistema, na ordem unimultipolar. Os Estados Unidos está no topo, né, que é o país mais desenvolvido, mais poderoso, e multipolar porque alguns outros países, né, cresceram, se desenvolveram e têm influência no mundo, que é o caso do Japão, a própria Alemanha e até a China, né, que é a segunda maior economia do mundo, certo? Então, pessoal, essa disputa entre Estados Unidos capitalista e União Soviética vai se caracterizar como Guerra Fria. Mas vocês poderiam falar, mas professor, Guerra Fria? Por que se não Guerra Fria, né? Porque foi um conflito, pessoal, indireto. Não houve um derramamento de sangue entre as duas potências, certo? Então, nessa época, a característica dessa Guerra Fria, ela se caracterizou como uma corrida armamentista e espacial. Como assim, professor? Então, nessa época aí, pessoal, a Guerra Fria, ela foi em viés de exploração do espaço, da inovação tecnológica. É nesse período que vai surgir o que? Os satélites, os computadores, a exploração do espaço. Então a União Soviética ela inicia, né, primeiro enviando o primeiro humano ao espaço. Depois os Estados Unidos, já em 1967, década de 60, envia um homem à Lua, né? E então essa característica da Guerra Fria espacial, na minha visão, foi um ponto positivo, que foi inovação tecnológica, criação de satélites, de computadores,
né, da internet. Já ela também se caracterizou como uma corrida armamentista, certo? A produção de bombas nucleares cada vez mais destrutivas, né? Cada vez mais letais. Então, nessa época aí, o mundo estava em aflito, né? Temendo que ocorresse uma terceira guerra mundial. Mas acredito que não houve essa terceira guerra mundial devido a essas produções de armas nucleares, que eles perceberam que se entrassem em choque diretamente, eles podiam pôr fim até a existência da humanidade, certo? Devido a essas bombas atômicas. É nesse período que a região que vai ter maior influência desses dois sistemas, capitalista e socialista, será a Europa. Então a Europa ela vai ser dividida. Países capitalistas, na Europa ficou conhecido como Europa Ocidental, e países socialistas da Europa ficou conhecido como Europa Oriental, certo? A Alemanha ela vai ser dividida, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental socialista. Na capital da Alemanha, Berlim, ela vai ser construído um muro dividindo os alemães capitalistas e os alemães socialistas, certo? Então, resumindo em geral, essa Guerra Fria ela foi uma guerra, né, de viés tecnológico, inovação tecnológica. Então, cada potência queria mostrar que produzia tecnologias mais inovadoras, e ideológico, mostrar qual era o melhor sistema, se era o capitalista de se viver ou o socialismo, né? Certo? E então, a partir de 1985, né, essa guerra vai chegando ao fim, essa Guerra Fria, porque a União Soviética ela não vai ocorrer grandes problemas sociais e econômicos, e ela não consegue mais acompanhar, vamos dizer assim, o crescimento do capitalismo, o crescimento dos Estados Unidos, economicamente e militarmente, certo? Então, em 1985, Mikhail Gorbachev ele assume a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E começa a fazer reformas políticas e econômicas, chamadas de Perestroika e Glasnost. Vocês depois podem dar uma verificada no livro, né? Com mais detalhe, certo? Terá no livro de vocês mais detalhe do que foram essas reformas, certo? Em 1989, o Muro de Berlim simbolizava a Guerra Fria. Então, em 1989, o Muro de Berlim é derrubado e a Alemanha ela se unifica novamente, e é nesse período que a Guerra Fria ela tem um fim, certo? Somente em 1991 é que a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela é extinta. Então, ela era formada por 15 repúblicas, certo? A Rússia era o principal país dessa União Soviética, certo? E lá, em 1990, ela é extinta e os países se tornam independentes, pondo fim à ordem bipolar, né? É nesse período que a União, que é os Estados Unidos, se torna o país mais poderoso, mais desenvolvido do mundo, certo? Dando continuidade, pessoal, vamos falar um termo sobre geopolítica. Então, a geopolítica é a área ou a ciência que estuda as relações de poder entre os estados, considerando em viés diplomáticos e militares, certo? Então, atualmente, como eu falei no início do vídeo, hoje, após o fim da Guerra Fria, após a extinção do socialismo, hoje nós vivemos numa ordem chamada unimultipolar. Une como os Estados Unidos acima de todos, um país mais desenvolvido, mais poderoso, e outras potências surgiram, como o Japão, a Alemanha e até a China, né, que a China é a segunda maior economia. Então esses países têm influência no mundo. Claro que os Estados Unidos estão em outro patamar, né, mais desenvolvido. Vamos ver até quando, né, porque a China está aí no seu calcanhar, né? Conflitos e tensões na atualidade. Então, as principais razões de conflito entre os estados, pessoal, entre nações, são por três principais: recursos energéticos, eles entram em conflito, né? Disputa por território e intolerância étnica e religiosa. São as principais causas que levam os estados, aos países a entrar em conflito.
Um exemplo de disputa por território ocorre na Argentina, né, na disputa pelas ilhas de Malvinas, né? Então, essas ilhas estão nas águas argentinas, nas fronteiras da Argentina, na América do Sul, mas ela está sendo ocupada desde 1883 pelo Reino Unido, né? Então, essa questão já foi levada para tá na ONU para ser, né, resolvida, tá bom? Em relação aos recursos energéticos, hoje nós sabemos que atualmente ainda o petróleo é o recurso energético mais consumido no mundo. Então, no Oriente Médio, principalmente, há grandes conflitos a respeito desse recurso. Guerra do Iraque, vocês no livro de vocês vão tratar com mais detalhes essa questão da guerra do Iraque, né? O Iraque invade o Kuwait para poder ter acesso ao mar, para poder exportar seu petróleo, como também tomar de conta da reserva do Kuwait. Com isso, os Estados Unidos, junto com alguns países da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, retira o Iraque, nas tropas iraquianas lá do Kuwait. Em 2003, né, sem a, vamos dizer assim, sem um consenso da ONU, os Estados Unidos, junto com alguns países da Europa, invadem o Iraque, com o pretexto de dizer que o Iraque estava produzindo armas armas de destruições letais, e nunca foi comprovado que o Iraque estava produzindo essas armas, e muitos estudiosos, intelectuais, do assunto, dizem que os Estados Unidos só invadiu o Iraque em 2003 para tomar de conta do controle do petróleo do iraquiano, que o Iraque é um dos maiores países exportadores de petróleo do mundo, certo? Nós temos também conflito por causa da rivalidade étnica, ou seja, ocasionado pela intolerância. Então, alguns grupos étnicos, né, não conseguem viver em harmonia, porque eles são diferentes, né? Então, eles não têm tolerância, eles são intolerantes. Isso ocorre muito na África, né, de etnias diferentes. Lá no livro vai tratar também algumas etnias que ocorreram conflitos e morreram milhares de pessoas, certo? E nós temos a questão religiosa também, outra causa do conflito entre estados. Na questão religiosa, um exemplo é na Chechênia. Então, a Chechênia é um território russo onde a população é majoritariamente islâmica. Então, eles lutam pela sua independência, certo? E tornar um país baseado nas leis do islamismo, certo? Na América Latina, aqui na nosso continente, ele não é o palco, né, de conflitos, de guerra, de tensões, mas tem uma questão que ocorre atualmente, que é na questão da Bolívia, né, reivindica seu território, que foi tomada pelo Chile. E esse território hoje faz parte do Peru, né? Então a Bolívia hoje reivindica na Corte Internacional de Haia, que é na Alemanha, para obter novamente essas terras que foram tomadas, certo? E para finalizar, o papel da ONU. A ONU é uma organização, a Organização das Nações Unidas, né, foi criada após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo principal de manter a paz no mundo, certo? Então, uma das ações da ONU é chamada de Missões de Paz, né, composta de homens e mulheres, né, do mundo inteiro, né? Então, muitos pessoas, né, homens e mulheres, saíram, são enviados principalmente da Argentina, do Brasil, da Colômbia, do México, né? O Brasil já passa por mais de 50 milhões de missões de paz. Em destaque no cenário mundial foi em 2000, quando o Haiti ocorreu lá terremotos, né, onde acarretou grandes problemas sociais. Então, vários soldados brasileiros, né, ficaram lá, foram enviados para o Haiti para controlar lá, amenizar esses impactos. Até passaram quase 10 anos lá, né? Então, gente, a nossa
aula se encerra nesse momento, né? Vocês façam a leitura do livro, vou passar sexta-feira, tá bom? Esse conteúdo, e até a próxima. Abraço.